Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, estamos iniciando o terceiro capítulo da terceira parte do Catecismo, sobre os mandamentos. Nós vamos iniciar, então, agora a segunda tábua da lei, iniciando no quarto mandamento da lei de Deus. Pergunta 399, para quem tem o catecismo em mãos para acompanhar. O que nos ordena o quarto mandamento, honrar pai e mãe? Ordena-nos respeitar o pai e a mãe, obedecer-lhes em tudo o que não é pecado e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. Então, de saída, vamos ter algumas colocações aqui. Primeiro, respeitar os seus pais, sejam eles quem for, tê-los por estima, por respeito, e obedecer-lhes em tudo, com detalhe, em tudo que não for pecado. Meu pai mandou eu faltar à missa no domingo. Não devo obedecer ao meu pai, porque ele me mandou cometer um pecado. Meu pai mandou eu lá roubar alguma coisa. Minha mãe mandou eu ir lá bater em alguém. Não devo obedecer. Então, a obediência em tudo, exceto aquilo que não for pecado. Supondo também, claro, que os pais são instrumentos de Deus, né, para a nossa vida. E auxiliá-los, então, nas necessidades espirituais e temporais. Veja que na nossa sociedade hoje, até que assim, de alguma forma, ainda muito incipiente, mas de alguma forma, esse cuidado às necessidades temporais dos pais ainda está presente, né? Existem casos de filhos que abandonam os pais, né? Enfim, mas isso ainda nos escandaliza, né? Um filho que não dá o teto, não dá os cuidados médicos que o pai precisa, né? Que não ajuda a sua mãe em se alimentar, enfim, né? Sobretudo na velhice, né? Então, essa parte das necessidades temporais ainda faz parte da nossa cultura, naturalmente. Mas auxiliar os pais nas necessidades espirituais talvez seja a grande lacuna de hoje em dia, né? De os filhos não se preocuparem mais em, de fato, rezar pelos seus pais, oferecer sacrifícios por eles, ajudá-los a crescer na fé. Sim, é óbvio que isso é uma missão principal, o inverso, né? Do pai e da mãe ensinar o filho, né? Mas se o seu pai e sua mãe precisa que você esteja ao lado deles e que os ajude a crescer na fé, também é sua missão. Cada um a seu tempo, cada um a seu modo. E Deus vai inspirando o jeito certo de fazer, as palavras certas nos momentos certos, nas horas certas. Mas uma coisa que a gente tem que fazer sempre, que não tem hora certa, jeito certo, sempre é certo, é dobrar o joelho e rezar. Fazer sacrifícios, fazer penitências pelos seus pais, né? Pela conversão deles, para que se encontrem cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente, isso já diz assim da parte positiva do mandamento. Agora, o que nos proíbe, a parte negativa do mandamento, né? Qual é a proibição que esse mandamento nos dá? Proíbe-nos de ofender os nossos pais com palavras, obras ou de qualquer outra maneira. Então, nós não temos o direito de ofender os nossos pais, nem com palavras, nem com gestos, nem com atitudes, né? Com obras, e nem de jeito nenhum. Certo? Então, isso faz parte da nossa fé, certo? Isso não é só uma regrinha de moral cívica, né? Isso faz parte da nossa fé, esse não ofender os pais. E aí eu preciso que vocês tomem sempre o cuidado de não misturar o que é amor, né, daquilo que é ofensa. Não significa que você, talvez, um caso, claro que deveria ser uma coisa muito rara, talvez não seja mais tão raro, infelizmente, mas de ter que corrigir os seus pais
por alguma atitude que eles tiveram contra a fé, contra a verdade, e aí você vai ter que ser um pouco mais enérgico, um pouco mais enérgica. Isso não significa que essa dura um pouquinho que você vai dar para ele se corrigir, para ela se corrigir, você está ofendendo, você está buscando levá-lo para a verdade. Mas lembre sempre que antes de você chamar a atenção, sobretudo dos seus pais, né, de qualquer pessoa, mas especialmente dos seus pais superiores, precisa de muito tempo de oração antes para ver se você está fazendo a verdade, né? Se você não está, quem sabe, indo só por vontade pessoal ou por irritação pessoal, né? Identificar se aquilo realmente é necessário. 401. Debaixo do nome de pai e de mãe, que mais pessoas compreendem este mandamento? Ou seja, quando diz honrar pai e mãe, além do pai e da mãe biológicos ou que sejam adotivos, né? Mas assim, o pai e a mãe que fizeram a função de pai e mãe na sua vida, além deles, quais outras pessoas também que nós devemos honrar de acordo com esse mandamento? Este mandamento também compreende todos os legítimos superiores, tanto eclesiásticos como seculares, aos quais, portanto, devemos obedecer e respeitar. O que são superiores eclesiásticos? Superiores ligados à igreja, né? Eclesiástico é isso, né? Vem de eclésia, eclesia do latim, né? Igreja. Então, superiores da igreja, ou seja, honrar, rezar e ajudar a buscar a santidade do seu pároco, do seu bispo, do papa, né? Do seu diretor espiritual, seu confessor, enfim, todas aquelas pessoas que tiverem uma superioridade hierárquica mesmo, ou de alguma outra forma na sua vida eclesiástica, e também na questão secular. O seu patrão, por exemplo, né, de respeitá-lo, de honrá-lo. Se você trabalha, por exemplo, numa repartição pública, né, o seu governante, isso, como eu falei antes, não significa que você não deve, aliás, corrigi-lo se estiver errado, né? Pelo contrário, você deve, por questão de caridade, ajudá-lo a perceber aquilo que ele está errando, aquilo que ele está pecando, mas sempre com muito respeito e com muita honra, certo? 402. De onde vem aos pais a autoridade de mandar nos filhos e aos filhos a obrigação de lhes obedecer? Como que ficou determinado isso que aos pais que mandam os filhos que obedecem? Por que que é virtuoso esse processo? De onde que veio isso? A autoridade que os pais têm de mandar nos filhos e a obrigação que têm os filhos de obedecer-lhes vem-lhes de Deus, que constituiu e ordenou a família, a fim de que nela o homem encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento material e espiritual. Portanto, isso não foi como alguns sociólogos queiram agora dizer, inventar, né? Que foi uma construção social, essa questão familiar, de submissão dos filhos aos pais, nananana. Não, isso foi querido, desejado pelo próprio Deus, certo? Por quê? Porque Deus, constituiu o ordenamento familiar. Foi ele quem fez, ele quem criou e ele quem deseja. Para que nela, ou seja, na família, o homem encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento. Tanto material, né, que a criança possa ter o que comer, onde morar, o que vestir, desenvolvimento dos seus estudos, enfim, e também espiritual, né, conhecer a fé, crescer na fé, aprender a rezar, aprender a sacrificar-se, aprender a doar a sua vida para Deus, dando a vida pelos outros, enfim. Isso acontece na família, e quem deve ensinar isso aos filhos são os pais. Por isso que os pais têm esse poder de mandar. Lembrando que é virtuoso aquele pai que manda de acordo com a vontade de Deus, não com a sua vontade pessoal. E o filho obedece o pai, porque além de ser o pai, então, responsável pelo seu desenvolvimento material e espiritual, também ele é reflexo da paternidade divina, da maternidade divina. Tá bem? 403. Tem os pais deveres para com seus filhos? Bom, a resposta é óbvia, né? Os pais têm o dever de amar, cuidar e alimentar os seus filhos, de prover a sua educação religiosa e civil, e dar-lhes um bom exemplo, de afastá-los das ocasiões de pecado, de corrigi-los nas suas faltas,
de auxiliá-los a abraçar o estado para o qual são chamados por Deus. É uma lista bem grande, não é? Papai e mamãe aí que estão nos ouvindo. Vamos repetir um por um e você comece, que você que já é pai, já é mãe, comece a fazer uma pequena análise, né? Um pequeno revisitar a sua vida com o seu filho, com a sua filha, o quanto você está sendo fiel a isso, né? Então, o seu dever, primeiro, número um, amar. Lembre-se que amar aqui, como nós já explicamos isso outras vezes, nós não estamos falando de sentimentalismo, não é de romance, é de sacrifício. Esse jeitinho aqui atrás, que está aparecendo aqui, que Jesus nos amou, dando a vida por nós. Amar é sacrificar-se, é fazer tudo que for necessário, inclusive se for necessário dar a própria vida, dar a própria vida, para levar o outro ao céu, para o bem do outro, né? Para a felicidade do outro. Mas felicidade não alegrias passageiras, bobeirinhas da terra. A felicidade é eterna, certo? Então, a primeira função de um pai e de uma mãe é dar a sua vida para os seus filhos, em todos os aspectos, ou seja, amar, cuidar deles e alimentá-los, prover a educação religiosa e civil. Não adianta mandar para a escola aprender português e matemática e o filho ter 12, 10, 12 anos, entrar na catequese sem saber fazer o sinal da cruz e rezar o Pai Nosso com Ave Maria. Que isso é muito pouco, diga-se de passagem, né? Uma criança com 10 anos saber só fazer o sinal da cruz e rezar o Pai Nosso Ave Maria é muito pouco. 10 anos para aprender não é possível, né? Então, a educação religiosa e civil, certo? É obrigação dos pais, dever, obrigação. Dar-lhes o bom exemplo, né? Tem sido bom exemplo para os seus filhos em todos os aspectos, no que não tem sido, no que você tem que se corrigir. Veja que o pai e a mãe, ele já se santifica não só mais por si, não só mais para que ele chegue ao céu, mas porque ele precisa levar os seus filhos para o céu, ser exemplo e conduzi-los para o céu. Mas como pode um cego guiar outro cego, diz o Evangelho? Como pode que eu vou levar alguém para o céu se eu não estou buscando o caminho do céu? Então, um pai ou uma mãe que não está buscando o caminho do céu, além de se perder, está carregando o seu filho junto para o inferno. Além de Deus queira que esse filho, essa filha, por uma graça especialíssima do Espírito Santo, venha a encontrar a graça de Deus em outros lugares que não na sua família. Mas isso não é o ordinário. Se o pai e a mãe não educam o seu filho na fé, e se não são exemplo para ele, pai e mãe têm responsabilidade objetiva, direta, na perdição do seu filho. Pode ter na salvação também, mas se lhes faltar o exemplo, será na sua perdição eterna. Continuando, dar exemplo, então, afastá-los das ocasiões de pecado e corrigi-los nas suas faltas. Sobretudo nos pequenos, né? A gente vê como tem sido complicado, parece, para os pais darem verdadeira educação das virtudes. Estou falando aqui educação de português e matemática. Educação de virtudes, né? Quer dizer, o meu filho ele não consegue mais aceitar que eu diga um não para ele. Então, ele não tem essa capacidade, essa virtude de saber lidar com uma negação, com o não satisfazer a sua vontade. Ele não consegue lidar com situações adversas, dificuldades, porque ele é muito frágil. E os pais não educam, não fazem, não ensinam a ser melhor também. Primeiro, porque os pais são assim, né? Os pais já meio que naturalmente tudo que passa na vida reclamam, aquela contínua murmuração, tudo é difícil, tudo é complicado, e os filhos vão se espelhando, né? Então, quando o pai e a mãe recebem uma negação, não, já começa a falar mal, já começa a xingar, começa a esbravejar. Quer dizer, se os pais não têm essa resiliência, essa força, os filhos tampouco terão. Então, ali falava, né, de afastá-los das ocasiões de pecado, corrigi-los, né? Chama atenção para um detalhe, né, dentre tantos possíveis, né? Mas os meios não só de comunicação social, não só redes sociais, mas os meios eletrônicos de uma forma geral, né?
aí o celular, o videogame, o computador, sei lá, que tudo, tablet, sei lá, que tudo que tem hoje, né? Vai se criando uma dependência dos filhos a isso e vai se expondo eles a perigos gravíssimos, né? Eu falava esses dias com uma mãe de um menininho de 10 anos de idade, que ele tem aí alguns dons, né? Então, tem um Instagram bem badalado, muita gente segue ele. E a mãe dizendo, padre, eu vejo tudo o que mandam para o meu filho, porque eu tenho muito medo do que do que ele possa receber, do que ele possa falar, né? E eu, de alguma forma, elogiei, dizendo, você faz bem e deve fazer isso, né? De olhar tudo, porque ele não tem condições de decidir e de entender, né? Era mais uma criança como é aquele rapaz especificamente, que é muito puro, assim, ele é muito doce, então facilmente se deixa enganar para as coisas mais perversas que se possa imaginar, né? Mas mais do que isso, será que ele tem idade para ter a liberdade de ter um celular à mão, de administrar isso? Isso não vai ser fonte para que ele aprenda a pecar, que ele aprenda um vício, né? Já o vício das próprias telas, mas também outros vícios que dali podem decorrer, enfim. Os pais têm que ter esse controle, né? É obrigação do pai afastar o filho da ocasião do pecado, né? Além de ensinar a virtude também, de protegê-lo de que os pecados fiquem chegando até ele, né? Sobretudo na infância, né? Tá? E corrigindo as suas faltas, né? Essa história de que a criança tem que aprender com a vida, ou que ela tem que ter a liberdade de ser o que ela quer, não, não, não. Uma criança não está pronta. Porque se fosse assim, não precisaria de educação nenhuma. Então, nasceu e já pode administrar aí uma empresa, pode governar, quem sabe até a igreja, porque se já nasce pronta, não, a criança ela tem que ser trabalhada. A criança é um diamante, mas é um diamante bruto. O diamante precisa ser lapidado, precisa ser corrigido, precisa ser purificado para que ele possa brilhar. Agora, se esse diamante nunca for purificado, lapidado, cuidado, vai ter que sofrer um pouco aí no processo de purificação, mas se não passar por isso, vai continuar sendo uma pedra feia e suja. Agora, um diamante bem lapidado, né, bem cuidado, é uma pedra que reluz e que faz brilhar os olhos, né? Que é o que a gente chama de santidade, certo? E de auxiliá-los a abraçar o estado para o qual são chamados por Deus. Ou seja, não o pai ou a mãe decidir se seu filho vai ser um pai de família, ou um sacerdote, ou um religioso, ou se a sua filha vai ser uma religiosa, ou uma mãe, ou sendo mãe, quantos filhos que ela tem que ter, pelo amor de Deus. Educá-los e incentivá-los, animá-los a abraçar aquilo que Deus quer deles, aquilo que Deus espera deles. E para isso, claro, é preciso que os filhos tenham uma vida de oração bem forte, bem fundamentada, né? Muito bem. 404. Deu-nos Deus o modelo da família perfeita? Nós temos um modelo de família perfeita? Resposta. Deus nos deu o modelo da família perfeita na Sagrada Família, na qual Jesus Cristo viveu sujeito a Maria Santíssima e a São José até os 30 anos, isto é, até quando começou a desempenhar a missão que o Pai Eterno lhe confiara de pregar o Evangelho. Aqui nós temos, né, um quadro belíssimo da Sagrada Família e que nos faz observar algo bem importante da Sagrada Família. Dentre esses três aqui, quem é o maior? É o Filho? É Jesus? Ele é Deus. Maria Santíssima é uma criatura especialíssima, mas é uma criatura. São José é um homem justíssimo, castíssimo, mas é uma criatura. E o Filho é o Criador de todas as coisas, é Deus, é o sumo bem, a sua bondade, a sua verdade. Então, dentre eles, quem é o maior? É o Filho. Mas dentre eles, vamos assim, quem é o segundo maior? A Virgem Santíssima, que foi concebida sem pecado. São José, por mais santíssimo que era, ele foi concebido com pecado original, como todos os seres humanos. Apenas a Virgem Santíssima teve essa graça. Apenas ela está em corpo e alma no céu, porque ela é maior do que São José. Então vejam, quem é o maior? O filho. Quem é a segunda maior? A esposa. Quem era o chefe da Sagrada Família? São José. Não é porque ele era maior ou menor do que eles.
É porque essa era a missão que Deus confiou a São José, ser o chefe da Sagrada Família. E qual a missão que Deus confiou a Maria Santíssima? Ser esposa de José, mãe do Salvador. Unicamente mãe do Salvador. E virgem antes, durante e depois do parto. E assim viver na sua vida silenciosa, mas um silêncio fecundo. E alguém, hoje, né, alguém poderia dizer assim, nossa, que machismo, por que São José que tem que mandar na Sagrada Família? Por que São José tem que ser o chefe? Porque é a missão dele. Maria não era menor do que ele por causa disso, pelo contrário, Maria é maior do que São José. Só que a missão dele era chefiar a Sagrada Família. E de Jesus Cristo, Jesus foi submisso. Imaginem vocês o absurdo, o Criador foi submisso a duas criaturas. Foi obediente, honrou seus pais. E ele não precisava disso. Mas ali está o modelo da família perfeita. A família santa, a Sagrada Família. Certo? Então ali, Jesus vendo sujeito a Maria Santíssima e São José até os 30 anos. Por que até ali? Porque ali ele vai, então, começar a desempenhar a missão do pai. Lembra a resposta anterior? Para auxiliar os filhos para que que sigam, que abracem o estado ao qual Deus vai lhes chamar. Então, quando Deus, Pai, dá ao seu filho a missão então de evangelizar, da vida pública de Jesus, então sim, ele desgruda aí da barra da mãe e vai anunciar o evangelho. Maria Santíssima não tenta aprender ele em casa, né? Porque ela sabe que o seu filho foi feito para Deus. Uma frase que eu escuto muito dos pais, né? E que eu fico muito triste, né? Assim, uma frasinha clichê, né? Que talvez falam sem pensar, não é por maldade, mas só assim, né? Os filhos a gente cria para o mundo, né? Não! Os filhos se criam para Deus, não para o mundo. Os filhos se criam para Deus. Se o seu filho vai ter vocação monástica, cartucha, né? Que os monges cartuchos são aqueles que uma vez que entraram no mosteiro nunca mais saem, né? E não voltam mais para casa, visitar a família, nem mais nada disso. É uma vocação especialíssima, específica, muito específica da igreja. E se Deus chamou seu filho para isso, você não tem que ficar chorando, desesperada. Ai, nunca mais vou ver meu filho. Você deve criá-lo para Deus, não para o mundo. É Deus que precisa dele para salvar o mundo. Não é o mundo que vai ter o domínio sobre ele, ou deveria ter, né? O que acontece hoje em dia é que realmente os pais criam filho para o mundo. Né? Criam um filho, depois que ele tem uma certa idade, ele vai para o mundo. E vai ver de acordo com o que o mundo fala, o que o mundo prega, o que o mundo pede. E não o que Deus envia. E de alguma forma os pais criaram um filho assim. Por que preparar o filho para ter um emprego, para conseguir dinheiro, para conseguir ser respeitado, para ter fama, para ter poder, coisas do mundo. Mas não o criaram para ser santo. Não o criaram para ser fiel a Deus, não o criaram para seguir os mandamentos. Então, sim, de fato, estão criando os filhos para o mundo. Mas está errado. Porque estão criando os filhos não para ir para o céu. Né? 405. Poderiam as famílias, se vivessem isoladamente umas das outras, prover a todas as suas necessidades materiais e morais? Resposta: se as famílias vivessem isoladamente umas das outras, não poderiam prover as suas necessidades. E é necessário que elas se unam em sociedade civil, a fim de se auxiliarem mutuamente para o seu aperfeiçoamento e para a sua felicidade comum. Então, vejam, a sociedade como tal, ela também faz parte da nossa vivência de fé. Também é pensada e amada por Deus. A construção de uma sociedade civil não é uma coisa alheia a Deus. Né? Deus pensou a família, o resto foi a gente... Não, não. Essa união, porque o que é uma sociedade civil? É a união de famílias. Que se ajudam, que se colaboram, que se respeitam. Só que o que infelizmente tem acontecido com a nossa sociedade civil é que ela pode servir para ajudar em tudo, menos na questão religiosa, porque aí não, aí nós temos que respeitar, né? Sim, ok, temos que respeitar, mas aí vem a perversão dessa palavra, né? Nós temos que respeitar a ideia de cada um. Então, assim,
A minha família, que é uma família católica, não pode testemunhar a fé católica, porque isso pode ofender quem é espírita, porque isso pode ofender quem é de uma seita protestante evangélica, porque isso pode ofender quem é muçulmano, quem é judeu, quem é umbandista. Então, assim, a minha família vai viver a fé, assim, dentro de casa, mas fora de casa, a gente não pode falar disso, porque, vai, quer dizer, você quer que vá para o céu, então a sua família, os outros que se explodam no inferno? Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de amor é esse? Então vamos lá, continuando ali o 406, o que é uma sociedade civil? A sociedade civil é a reunião de muitas famílias dependentes da autoridade de um chefe para se auxiliarem reciprocamente e conseguir um mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal. Então, ali fala da necessidade de ter alguém que vai coordenar essa sociedade civil, seja um rei, seja um juiz, seja como no Antigo Testamento, né, no tempo dos juízes, né, seja um presidente, seja um prefeito, enfim. É necessário que tenha essa organização civil, mas para que as famílias, então, se auxiliem no mútuo aperfeiçoamento, ou seja, para alcançar a perfeição que quer, seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois segue-me. Então, o seguimento do Senhor é a perfeição. E também a felicidade temporal, para que consigam se organizar, né, de ter aí os alimentos necessários, né, se cada família planta uma coisa, se partilham. Hoje em dia a gente sabe que a coisa é muito mais pelo monetário, né, pelo dinheiro, né, mas de se auxiliarem, né, das famílias que talvez tenham um pouco mais de dificuldade de rendimento, de ter alguém que olhe por elas, enfim, de ter se tiver só a minha família morando aqui, não vou ter uma farmácia, não vou ter um hospital, não vou ter um lugar, uma praça para divertimento, não vou ter nada. Agora, se eu reúno várias famílias, isso é possível, né? Numa cidade, de ter aí um hospital, de ter um local de lazer, de ter um local de prática de esportes, enfim, tudo isso é bom, é saudável, né? Desde que concorra para o aperfeiçoamento das famílias, na santidade. 407. De onde vem para a sociedade civil a autoridade que a governa? A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que a quer constituída para o bem comum. Veja, o que está falando aqui? Que aquele que governa a sociedade civil recebe de Deus a autoridade para que essa pessoa que a governa preserve e busque o bem comum, né? Tristemente, nós perdemos muito da nossa fé nisso já. Em outras épocas, aquele que era constituído rei, ele era ungido na sua cabeça antes de colocar a coroa, porque a unção, o óleo, que é uma consagração. Então, aquele homem que seria o rei ia ser consagrado para Deus. Então, a sua vida era dada a Deus. Então, ele era preparado para reinar mais de acordo com aquilo que Deus desejasse, tendo o nosso Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis. E isso, inclusive, nos grandes reinados, quem ia fazer a coroação do rei era o Papa. O Papa ia até aquele país para coroar, então, um novo rei. Porque o Papa, então, era o representante, era, não é, né? O vigário de Cristo na Terra, o representante de Jesus na Terra, aquele que faz as vezes de Jesus na Terra. Então, o Santo Padre ia até para fazer essa coroação. Inclusive, um início desse rompimento da fé com a sociedade civil, historicamente, aquela história famosa de Napoleão Bonaparte, né? Alguns hoje possam dizer que não foi bem assim, outros dizem que foi assim, independente, mas se o fato aconteceu exatamente assim, eu não sei, mas na prática isso foi verdade. Que Napoleão, então, foi para ser coroado pelo Papa, e quando o Papa ia colocar a coroa na cabeça de Napoleão toma a coroa da mão do Papa e ele mesmo se coroa, né? Quer dizer, ele não quer que Deus tutele o seu reinado, ele mesmo vai reinar por forças próprias. E aí começa o desastre, né? Aí começa o desastre na Revolução Francesa, além do desastre humano, né, de muitas mortes e atrocidades horríveis,
também um desastre espiritual, né? Onde as pessoas começam, inclusive o próprio clero e muitos leigos, começam a se perder e a se perverter na França, e isso é espalhado pelo mundo inteiro. Né? Essas ideias modernistas que tendem a afastar Deus da sociedade civil. Mas, enfim, quem deveria dar esse poder é o próprio Deus. A nossa Constituição brasileira, por exemplo, ela foi promulgada sob o poder de Deus. Ok, vamos dizer assim, teve ali um salvo-conduto, né? Não é de todo errado, então. Mas diz que o poder emana de Deus? Não, o poder emana do povo. Né? Então, o povo assumiu o lugar de Deus. Hoje, então, quem tem o poder, quem dá o poder ao governante do país não é mais Deus, mas o povo. Por mais que a sua Constituição tenha sido promulgada sob a bênção de Deus, como está escrito na Constituição. Né? 408. A obrigação de respeitar a autoridade que governa a sociedade civil e lhe prestar obediência? Sim. Todos que pertencem à sociedade civil têm a obrigação de respeitar a autoridade e de lhe obedecer, porque essa autoridade vem de Deus e porque assim o exige o bem comum. Talvez, se vem de Deus, a gente poderia até questionar agora, né? Dada essa separação tão radical da vida civil com Deus, né? Mas uma coisa é certa, é preciso ter o respeito pelas leis civis para que exista uma certa ordem. Agora, isso vale naquela primeira coisa que a gente leu nesse mandamento. Desde que não seja pecado. Se a lei civil diz fazer aborto em causa de estupro não é crime, e eu sou médico e sou temente a Deus, eu não vou fazer esse aborto. Nem que eu seja preso ou demitido. Porque eu não vou aceitar matar alguém só porque a lei diz que pode. Ok, o caso é terrível, a igreja é quem mais se levanta contra esse tipo de perversidade sexual, né? A sociedade civil, de modo geral, incentiva a perversidade sexual, mas daí quando acontece um malefício oriundo disso, por exemplo, um estupro, aí a sociedade então quer resolver como? Vamos ajudar as pessoas a viverem a castidade, o celibato, para que isso não se prolifere? Não, vamos matar a criança que foi gerada disso ali. Então a morte agora de um inocente é a solução? Não é. Mas a lei civil brasileira hoje diz que pode, que é tudo certo. Né? Mas não é porque a lei civil diz que está certo. Bom, lembrem-se vocês que a lei civil já disse que a escravidão era uma coisa correta. E não é. Ou é. Lembrem-se vocês que a lei civil da Alemanha já disse que estava dentro da lei, era justo matar quem não fosse da raça ariana, lá de Hitler, né? Tá certo isso? Não tá, né? Mas a lei civil dizia. Então não é porque a lei civil diz que está certo. Então eu devo obedecer em tudo que não for pecado. Devo obedecer. Tá? Aquilo que não é pecado, eu devo obedecer. Eu tenho que pagar impostos? Tenho que pagar impostos. Porque se todo mundo resolver pagar imposto, a gente não vai mais ter rendimento com a saúde, com segurança pública, enfim. Ah, mas aqueles roubos eles fazem. Bom, aí é o pecado deles. Agora a gente não pode se justificar no pecado de outro para cometer um. Eu não posso sair na rua e ir andando pelado. Por quê? Além disso ser despudorado, ser um pecado em si, também vai contra a lei civil, né, do ordenamento. Então, tome esse cuidado. Enfim, vale para qualquer lei, né, desde que não seja um pecado. 410. Além do respeito e da obediência às leis impostas pela autoridade, os que formam parte da sociedade civil têm outros deveres? Resposta. Os que formam parte da sociedade civil, além da obrigação de respeitar e obedecer às leis, têm o dever de viver em harmonia e de procurar, segundo as suas possibilidades, que a sociedade seja virtuosa, pacífica, ordenada e próspera para o proveito comum, com vistas à salvação eterna dos seus indivíduos. Tudo em vista da salvação eterna daqueles que fazem parte da sociedade civil. Mas sim, todos aqueles que formam a sociedade civil têm, além da obrigação de seguir as leis, que não sejam pecados, ele deve
não porque está previsto na lei, mas porque ele é cristão, ele é católico e ele tem fé no Deus de verdade, ele deve lutar para que essa sociedade seja virtuosa, seja pacífica, seja ordeira, que ajude as necessidades de todos que precisam, ou seja, que ela seja próspera, que ela traga tudo que for necessário para o bem comum, para o proveito comum, certo? Sempre em vista da salvação das almas, não em vistas de outras coisas, certo? Muito bem. Lembrem-se vocês que, se quiserem, podem enviar suas perguntas ali nas mensagens, tá bom? Enquanto não tem pergunta, nós vamos seguindo. Sobre, então, agora o quinto mandamento da lei de Deus, não matar. O que esse mandamento então nos proíbe? Não matar proíbe dar a morte ao próximo, bater nele ou feri-lo, ou causar qualquer outro dano ao seu corpo, por nós ou por meio de outrem. Proíbe também ofendê-lo com palavras injuriosas e querer-lhe o mal. Neste mandamento, Deus proíbe ainda ao homem dar a morte a si mesmo, isto é, o suicídio. Então vamos lá, parte por parte. Então proíbe de dar a morte ao próximo, ou seja, matar alguém. Aí, então, isso eu acho que é o mais óbvio, né? Não posso pegar aí uma faca, um revólver e matar uma corda, enforcar alguém. Não posso matar uma pessoa. Bater ou feri-lo, certo? Não devo fazer isso. É claro, aqui só um parênteses, né? Talvez você vá falar isso para frente, acredito. Em caso de defesa da sua própria vida, você pode fazer isso, né? Se alguém vem lhe espancar, você tem todo o direito de dar um murro, dar um soco para a pessoa sair até você conseguir desvencilhar dela. Mas uma vez que você se desvencilhou, você não pode continuar agora bofeteando ela, porque daí quem vai estar fazendo pecado é você, né? Então, assim, vem alguém com um revólver, se vira para tua frente e vai atirar, você tem um revólver na mão, você tem o direito de atirar naquela pessoa e não comete pecado. Por quê? Porque você estava não querendo matar aquela pessoa, mas você estava tentando defender a sua vida. E para defender a sua vida, o único jeito que tinha, o único meio que tinha era isso. Não adianta pegar uma florzinha e entregar, querido, por favor, não me mate porque eu gosto muito de você. A pessoa vai dar um tiro igual. Então, não adianta. Se isso resolver, beleza, faça isso. Mas geralmente não é o que acontece, né? Então, tanto a morte como a agressão, elas só são justificáveis no caso de defesa da sua própria vida ou da vida de outra pessoa, né? Se você vê alguém aí espancando outra pessoa, você tem todo o direito de ir lá e separar aquela briga e, se for necessário, aí dar um soco para a pessoa dar uma desmaiada para ela parar de fazer aquilo, né? Mas agora, uma vez que você separou a pessoa, que imobilizou a pessoa, que afastou a pessoa, você continuar batendo nela ou matá-la, aí não, aí você extrapolou, você não fez isso para defender a sua vida ou de outro, mas sim para matar alguém, né? Ou agredi-lo. Então, o mandamento nos proíbe fazer isso, não matar, não agredir, e não causar qualquer outro dano ao seu corpo. Nem por nós e nem por meio de outro. Ou seja, eu não matei, eu só mandei matar. É pecado igual, o mesmo pecado. Tá? Eu não agredi, eu só pedi para o cara lá encher ele de porrada. Cometeu o mesmo pecado. Não é porque você é fracote, que você não consegue bater na pessoa e manda outro, que não comete pecado. Então, seja por meio das minhas próprias mãos ou por mão de outro, por outra pessoa, da qual eu mandei, pedi ou incentivei a fazer, eu cometo também esse pecado. Proíbe também ofendê-lo com palavras injuriosas e querer-lhe o mal. Isso temos que ter muito cuidado. Palavras injuriosas não é só na frente da pessoa, tá? Não é só chamar aquela pessoa de uma coisa que ela não é, e assim, deturpar a sua boa fama, enfim, xingar a pessoa na frente dela. Cuidado, então, claro, isso também não deve fazer, mas, sobretudo, fazer isso pelas costas, né? Que a gente chama de fofoca, né? Que além de ser um pecado, é uma covardia, porque a pessoa não pode se defender, né? Porque você fala que o defeito daquela pessoa, às vezes nem verdade é, pior ainda, porque além de tudo aí vai ser mentira, mas mesmo que seja verdade, você ficar aí difundindo o pecado, o mal daquela pessoa só por gosto, só para poder espalhar, só para poder falar mal, de forma injuriosa, então você está
você está cometendo esse pecado, você está matando não o corpo físico da pessoa, mas a sua fama, a sua alma. E pior, né? Sendo covarde, não dar chance dela se defender, né? Dela responder, de olha, não foi bem isso que eu quis fazer, ou sim, eu realmente fiz isso, peço perdão, peço desculpa, né? Então você não dá nem a chance da pessoa corrigir caso aquilo seja uma mentira, ou de desculpar-se, enfim. Tá? E você apenas espalha o ódio para mais pessoas, né? Para você não odiar sozinho, você faz todo mundo pecar junto com você, né? E bom, querer desejar uma outra pessoa igualmente, né? A sentir em desejos de maldade contra outra pessoa. E claro, Deus proíbe também a você tirar a sua própria vida, não só a vida de outro, mas a sua própria vida. Isso até é uma questão do suicídio, que é assim, os rituais da igreja dizem que o sacerdote não deve fazer as exéquias de uma pessoa que cometeu suicídio se isso causar grave escândalo. Por quê? Porque quando se faz as exéquias, a gente reza pela salvação daquela alma. O que se supõe no suicídio? Que a pessoa morreu cometendo um pecado mortal, né? Indo contra um dos mandamentos da lei de Deus, no caso, o quinto mandamento, não matar, a si próprio, no caso. Por outro lado, nós nunca devemos presumir a condenação de alguém. Nós nunca devemos presumir a condenação de alguém. Porque só Deus conhece. Aquela pessoa, no último segundinho de vida, teve uma graça especialíssima do Espírito Santo, que é quase impossível, mas não é impossível, de se converter e se arrepender do que tinha feito e ter ali uma contrição perfeita, que é muito difícil de ter, mas pode ter acontecido. E essa pessoa se salva. E está no purgatório precisando da nossa oração, e a gente vai falar, nem vamos rezar porque está no inferno. Ou aquela pessoa teve um ataque de demência e se jogou da ponte, mas não por culpa própria. Ou, sei lá, se enforcou, mas entrou no estado de demência. Ela não fez aquilo por vontade, né? Lembra quando falamos do pecado mortal, né? Que ela tem que saber que é pecado, né? Primeiro, tem que ter matéria grave, tem que ser uma ofensa direta contra Deus, contra um dos mandamentos. Ela tem que ter consciência, tem que saber que é pecado e tem que querer fazer aquilo, né? Se a pessoa sofreu um processo aí de demência, bom, ela não tinha consciência, então ela não quis fazer aquilo. Ela fez, mas sem a liberdade, né? Então ela pode também ter se salvo. Então, assim, a gente nunca pode supor a condenação de alguém. Por isso que a gente reza, mesmo por uma pessoa que se suicida, mas a gente reza com muita dor no coração, né? Suplicando a Deus que tenha sido uma dessas coisas bem improváveis, mas que tenha sido, e que essa pessoa possa ter a chance de ao menos entrar no purgatório. Mas, né, não arrisque isso com a sua vida, tá? Porque se você fizer isso, achando que vai acabar os seus problemas, saiba que vai piorar infinitamente mais e por toda a eternidade. Que se a sua vida estiver ruim aqui na Terra e você decidir se suicidar, saiba que ela vai ser eternamente ruim e muito mais ruim do que ela aqui. Então, o suicídio não é solução para problema nenhum. É o contrário, é aumentar e eternizar o teu problema. Então, se você está com problemas, você deve se resignar, aceitar o sofrimento, uni-lo à cruz de Cristo, sofrer que nem um cachorro, mas oferecer tudo isso, se confessar, buscar o perdão de Deus, buscar ter uma vida de retidão, sofrendo que nem um cachorro, não faz mal. Vai lá ter vida de piedade e certamente pelo sofrimento Deus vai purificar a tua vida e você vai ter a chance de entrar no céu. O teu sofrimento não só não vai te levar para o inferno, como vai ser meio de virtude para entrar no céu. Então, por favor, o dia que desgraçadamente essa ideia passar pela cabeça de algum de vocês, afaste logo. Isso nunca, nunca é de Deus. Tá? Então, afaste logo e peça logo ajuda ao seu diretor espiritual, ao seu confessor. Né? Não esconda isso dele, para que ele possa, de alguma forma, lhe ajudar, né? a superar isso aí. Tá bom? Por que é pecado grave matar o próximo? Porque o que mata usurpa temerariamente o direito que só Deus tem sobre a vida do homem. Porque destrói a segurança da sociedade humana e porque tira ao próximo a vida, que é o maior bem natural que ele tem neste mundo. Então, várias coisas. Primeiro,
só Deus que deu a vida, só Ele que pode tirar. Você não pode se colocar no lugar de Deus. Segundo, porque isso tira a segurança da sociedade humana. Quem não tem medo de ser morto no meio da rua, na própria casa, né? Isso acontece porque já houve assassinatos, então a gente perde a segurança. E além de, claro, você tirar o maior bem natural que Deus nos deu nesse mundo, que é a vida. Né? Dentre todos os bens, esse é o maior. 413, o padre já falou, mas vamos ler ali. Haverá caso em que seja lícito matar o próximo? Vamos ver, então, quando que eu posso matar o próximo sem cometer pecado. É lícito tirar a vida do próximo durante o combate de guerra justa, né, está sendo sob ataque, você se defende de uma guerra justa, quando se excusa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime, quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime. Pena de morte. Diga-se de passagem, vírgula. Papa Francisco alterou isso no catecismo atual, onde diz que a igreja é totalmente contra qualquer tipo de pena de morte. E, finalmente, quando se trata de necessária e legítima defesa da vida no momento de uma injusta agressão. Aquilo que eu falei, né? Se alguém vai te defender ou está te espancando, você tem todo o direito de revidar para salvar a própria vida ou a vida de outra pessoa que esteja passando pela mesma coisa, né? Você vê alguém com um revólver lá para dar um tiro em outra pessoa, e antes que a pessoa tire, você puxa o seu e mata o que iria atirar. Então, você está defendendo a vida, não a sua, mas a de outra pessoa que estava em risco de morrer. No quinto mandamento, pergunta 414. No quinto mandamento, proíbe também Deus fazer mal à vida espiritual do próximo? Sim, óbvio que sim. Deus, no quinto mandamento, proíbe também fazer mal à vida espiritual do próximo com o escândalo. Escandalizar o outro com o seu próprio pecado também é uma forma de matar. Também vai contra o quinto mandamento. O que é o escândalo? É qualquer palavra, ação ou omissão que seja ocasião para outros cometerem pecado. Então, quando você coloca outra pessoa em situação de pecado, né? Proporcionando a ela meios para o pecado ou ao menos a ideia do pecado. Quando você, então, causa escândalo a alguém, é isso que você está fazendo. Por alguma palavra, uma atitude ou uma omissão, você dá ocasião para o outro pecar. Isso também é matar, porque você está tirando a vida eterna dele, né? Porque se ele cair no pecado por sugestão sua, ele vai para o inferno. Então, você matou a alma dessa pessoa. Então você também acaba morrendo. Né? A sua alma acaba morrendo. Então você morrer a alma que quer cometer pecado, né? Então, você comete o pecado mortal. É pecado grave o escândalo? Sim, claro. Porque tende a destruir a maior obra de Deus, que é a redenção, com a perda das almas. Pois que ele dá ao próximo a morte da alma, tirando-lhe a vida da graça. Aquilo que eu acabei de falar, né? Que é mais preciosa do que a vida do próprio corpo. Então, veja, na verdade, causar um escândalo, ou seja, levar a pessoa ao pecado, é mais grave do que tirar a vida do corpo. Porque se por acaso eu matar uma pessoa, dar um tiro a uma pessoa, e essa pessoa pode ir para o céu ainda, então eu tirei a vida do corpo dela, é um pecado gravíssimo, porque eu tirei o dom precioso que Deus tinha dado, eu me fiz de Deus e tirei a vida que só Deus pode tirar, então pecado grave. Mas muito mais grave é matar a alma dessa pessoa. Porque quando matar a alma dessa pessoa, ela pode até continuar andando pela terra, mas ela vai para o inferno se ela não se converter. Né? Então, sim, causar um pecado grave, talvez mais grave do que o assassinato propriamente dito. Né? E porque é causa de uma multidão de pecados. Por isso, Deus ameaça os escandalosos com os mais severos castigos. Os mais severos castigos no inferno são para aqueles que cometeram escândalo, que levaram o outro ao pecado, que levaram o outro à morte eterna. Esse é o mais grave dos pecados, que receberá a maior das penas. Maior dos castigos. 417. Por que no quinto mandamento Deus proíbe ao homem dar a morte a si mesmo, suicidar-se? Porque o homem não é senhor da sua própria vida, como não é da vida dos outros. A igreja, por seu lado, castiga o suicida com a privação da sepultura eclesiástica. Eu já tinha falado sobre isso para vocês, né? Que o suicida, então, hoje não é mais uma proibição, o padre não é mais proibido de fazer uma sepultura de alguém que se suicidou,
mas ainda existe aquela recomendação. Se isso causar escândalo aos fiéis, né, der a entender que o suicídio não é um pecado, então não se deve fazer. Então, por isso que, quando você vai fazer o enterro de alguém que se suicidou, tem que deixar isso muito claro, né, de que a gente vai rezar pela alma daquela pessoa, mas que tirar a vida é um pecado mortal, que ofende a Deus, enfim. Tá? É proibido no quinto mandamento também o duelo? Sim, o quinto mandamento proíbe também o duelo, porque o duelo participa da malícia do suicídio e do homicídio, e fica excomungado todo aquele que voluntariamente nele tome parte, ainda que seja como simples espectador. Então, duas pessoas dizem assim, vamos brigar nós dois? Vamos lá. E vão se brigar até a morte. É óbvio que isso é um pecado. Mesmo que a coisa não aconteça em si, uma vez que você se propôs a fazer isso, né, se colocar em duelo com outra pessoa, você está supondo que você você vai morrer, você está se colocando na chance de você morrer, então suicídio, você mesmo está se colocando na situação de morte, ou de matar outra pessoa, né, que seria um homicídio, né? E aqueles que ficam assistindo isso também, obviamente, que pecam mortalmente também, porque estão ali coadunando e incentivando, em vez de buscar separar, buscar resolver isso ali antes que um pecado maior aconteça, estão ali assistindo e às vezes até mesmo incentivando, aplaudindo. Né? É também proibido o duelo quando está excluído o perigo da morte? Tá, não vamos brigar até morrer, só até sangrar os olhos. Sim, é também proibido este duelo, porque não só não podemos matar, mas nem sequer ferir voluntariamente a nós mesmos ou a outro. Lembram vocês, né? Que ferir por vontade própria também, né, não convém. Pode a defesa da honra justificar o duelo? Não, porque é falso que no duelo se repare a ofensa, e porque não se pode reparar a honra com uma ação injusta, irracional e bárbara como é o duelo. Ou seja, ah, então teve relação com a minha esposa, você então ela me traiu com você, então tá bom. Então para reparar essa questão aí, vamos se bater aí, vamos ver se tu é tão homem assim mesmo. Vem cá, então vamos ver. Mas eu tô fazendo isso sim para porque ele cometeu um pecado, então para reparar essa injustiça, agora eu vou duelar até não se corrige um erro com outro erro, né? Não se corrige um pecado com outro pecado. Isso só faz aumentar o número de pecados. 421. O quinto mandamento ordena-nos que. Perdão, a pergunta, né? O que nos ordena o quinto mandamento? Ordena-nos que perdoemos aos nossos inimigos e queiramos o bem a todos. A parte positiva do mandamento aqui, né? Amai os vossos inimigos, porque amar os amigos até os pecadores fazem. Querer o bem para aquelas pessoas que eu gosto, aquelas pessoas que me agradam, qualquer um faz isso. O pior dos pecadores faz isso. Agora, amar o meu inimigo, aquele do qual eu não tenho carinho, do qual eu não tenho estima, o qual me ofendeu, o qual me agrediu, e querer o bem para ele, isso é o grande desafio da vida cristã. E é isso que nos manda esse mandamento. Porque quando eu digo não matar, eu estou dizendo justamente isso, né? Então, vou continuar com o exemplo de antes ali, né? Então, o fulano me traiu com a minha mulher, né? Com a minha esposa. Então, eu vou encher ele de porrada ou vou matá-lo. Né? Eu estou querendo bem para ele? Não estou querendo bem para ele. Primeiro, eu não estou querendo nenhum bem físico dele, né? Natural, porque eu vou machucá-lo ou vou matá-lo. E segundo, eu não quero muito menos o bem espiritual, porque imagina se eu matar esse homem e se ele traiu, ele está obviamente em pecado mortal. Ou seja, se eu matar ele agora, ele vai para o inferno, certo? Ele vai para o inferno. Então, eu além de agredi-lo fisicamente, também espiritualmente eu vou prejudicá-lo. Ah, padre, mas como é que eu vou querer o bem para uma pessoa que fez isso comigo? Esse é o desafio da vida cristã, de desejar o bem, o céu a todos. Jesus morreu na cruz por todos. Nem todos vão receber essa graça porque não querem. Mas nós devemos buscar a salvação para todos. Se Jesus, que nunca errou, aceita perdoar todos, por que que nós, que somos cheios de pecado, não aceitaríamos fazer a mesma coisa? É aquela passagem
do patrão que perdoou uma dívida grande de um funcionário seu, né? Porque teve compaixão. Aí o funcionário não perdoou ali uma dívidazinha de 10 pila que o cara estava devendo para ele. Que absurdo, você acabou de se perdoar de uma dívida milionária, agora de 10 reais você vai lá e bate no cara e manda ele para prisão? É absurdo isso, não é? Então, se o Deus Todo-Poderoso, pelo qual nós temos uma dívida infinita, nos deu o perdão, por que nós não perdoaríamos dívidas menores, que são as nossas coisas aqui da Terra, que acontece por aqui? Portanto, o quinto mandamento nos manda querer o bem a todos, perdoar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. 422. O que deve fazer quem prejudicou o próximo na vida do corpo ou na da alma? Então, quem fez isso? Quem prejudicou? Quem agrediu fisicamente? Ou quem causou escândalo e prejudicou aquela pessoa na sua alma, né, levando ao pecado, coisa assim? O que deve fazer? Quem prejudicou o próximo, não basta que se confesse, mas deve também reparar o mal que fez, compensando o próximo dos danos que lhe causou, retratando-se dos erros que lhe ensinou e dando-lhe um bom exemplo. Então, se você cometeu algum pecado desse, não é simplesmente vou lá, confesso e pronto. Você tem que arcar com as consequências do seu pecado. Por exemplo, eu fui lá e matei um pai de família. E o sustento da casa era aquele pai de família, e agora a esposa e os filhos dele vão passar fome. Então, além de me confessar, eu devo assumir a responsabilidade de prover os bens para aquela família. Eu tenho agora a responsabilidade de ajudar aquela família a não passar fome, a não morrer de fome. Né? Alguns bens, algumas situações são irreparáveis, né? Eu não vou poder dar um novo pai para aquela família. Não vou poder... não tem como eu fazer isso. Então, isso eu não posso fazer, mas o que eu posso fazer, eu devo fazer. E se, por exemplo, eu fiz, então, ou uma agressão, né? Eu agredi uma pessoa. Bom, o mínimo que eu vou fazer é pagar os medicamentos para essa pessoa. É pagar o hospital, vou ajudá-lo, vou tentar, se ele precisar de alguém para acompanhá-lo aí no hospital, vou me oferecer para estar lá com ele. Eu tenho que reparar aquilo que eu fiz. E se foi um erro espiritual, então, aquilo ele falou, né? Eu tenho que me retratar dos erros. E olha, eu te ensinei a fazer isso, 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 eu te peço perdão porque isso está errado. Então, eu vou lhe ensinar agora a coisa certa, porque o que eu lhe ensinei está errado. E a partir de agora, dar bom exemplo, né? Não adianta de nada me arrepender e lá falar, ó, o que eu te falei, ou como eu te incentivei está errado, não faça isso, tal, tal, mas você continuar fazendo o mesmo erro, né? A pessoa vai dizer, tá mexendo no bocó, né? Para mim, eu tenho que parar e ele continua fazendo aquelas coisas lá. Então, eu tenho que corrigir o meu erro. Então, não basta apenas confessar-se, mas é preciso também reparar aquilo que ficou dos erros cometidos. Tá bem? Muito bem, encerramos então aqui no número 422. Próxima aula a gente inicia o parágrafo 3º, que vai unir dois mandamentos, vai falar de dois mandamentos que são bastante próximos, né? O 6º e o 9º mandamento. Tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom descanso a todos.